Bom dia, meus amigos! Bom domingo pra gente. Hoje é o melhor dia da semana, né? Dia que a gente senta no sofá, descansa, almoça com a família, recarrega as energias para uma semana novinha. O Agro Record chega cheio de notícias do campo para você. A gente vai falar sobre um dos maiores parques urbanos da América Latina, no centro de Brasília, o nosso Parque da Cidade, que tem um projeto que foi criado para proteger abelhas nativas do Cerrado. Abelhas que não fazem mal, viu? Só fazem mel. Tendência, uma pesquisa sobre o uso de drones na agricultura mostra que 54% dos agricultores devem investir na utilização de drones na produção rural. E nós vamos aprender a fazer suã de porco. Você não pode perder. Já pega o papel, pega a caneta, porque a receita é boa, viu? Eu sou Narla Guiar e o nosso Agro Record está no ar. Você sabia que existem abelhas sem ferrão e que cada uma produz um tipo de mel diferente? Pois é, o mundo desses insetos é bem diferenciado, viu? E a Carolina Rabelo vai contar um pouquinho sobre como funciona um projeto criado para proteger essas abelhas que são nativas do nosso cerrado. Nossa parada do Agro Record de hoje nem foi tão longe assim. Na verdade, é aqui, no nosso Parque da Cidade, um dos principais cartões postais da área central de Brasília. E aqui acontece um projeto que visa preservar as abelhas nativas do Cerrado que estão em extinção. Vem com a gente! E chegamos aqui no bosque, onde tem o corredor ecológico. A ideia desse espaço é ter cerca de 600 mil árvores para receber aproximadamente 3 mil colmeias. E é justamente isso que o Luiz, responsável por esse projeto, vai explicar para a gente aqui no Agro Record. Há quanto tempo que vocês estão com esse espaço aqui? Qual que é a ideia e o intuito dele em relação a essas espécies de abelhas, Luiz? Carol, a coisa mais importante que nós fizemos aqui foi conseguir primeiro reunir as árvores. Primeiro nós reunimos árvores específicas do Cerrado, que foi onde a gente descobriu que as abelhas estavam em extinção. Como as abelhas estavam em extinção, o que nós fizemos? Fomos procurar da onde que veio a extinção. E vimos que a extinção era proveniente da falta de vegetação. Como a gente viu a falta de vegetação, nós falamos assim, precisamos de montar um modo de ter um corredor ecológico. Então a gente viu que tinha que iniciar de algum lugar, nós iniciamos pelo Parque da Cidade, conversamos com a administração e conseguimos essa área aqui para montar o bosque. O bosque foi plantado já há 4 anos, o qual nós plantamos 3 mil árvores nativas do Distrito Federal. Entre urucum, que é essa que nós estamos aqui, jatobá, jerivá e outras espécies nativas do Distrito Federal. Ao lado, outra parte do projeto, o meliponário. É este o nome do espaço onde há a coleção de colmeias de vários tipos de abelhas sem ferrão. Aqui a gente vê essa vila jataí, que é um tipo de espécie, é isso? Exatamente. Aqui, Carol, nós fazemos 3 tipos de espécies. Nós trabalhamos aqui com uruçu, que estamos naquele lado lá aqui jataí e marmelada. São abelhas bem interessantes, são abelhas rústicas, que não precisam de alimentação, não precisam de nada. Eu até vou abrir uma caixa para você ver que elas são tão saudáveis e tão assim tranquilas, que qualquer pessoa pode ter uma casinha dessa até na sua própria casa. Se você morar no apartamento, você pode criar abelha também. Vamos abrir uma caixinha para você ver, que são abelhas bem interessantes, né? Inclusive, elas estão voando aqui do nosso lado e bem tranquilas, né? Gente, não tem problema. Essa aqui é uma abelha jataí, né? Para que você possa ver como é que é interessante. Ela tem uma colmeia bem simplificada, como vocês podem ver, ó. Ela tem aqui uma estrutura e aqui os seus potinhos de mel. Então não tem assim, você vê, estão voando. E não vão atrapalhar na gente, não vão te picar nem nada, Carol.
Então, é bom para as crianças, para você ter em casa, para o relaxamento, né? É muito interessante você criar esse tipo de abelha nas suas próprias propriedades, né? Luiz, eu não sei se é a espécie, mas eu tô achando elas bem pequenininhas, é assim mesmo? Isso aí. Essas abelhas aqui que eu tô te mostrando são as menores, são jataí e a marmelada, são abelhas bem pequenininhas. Nós vamos mostrar depois para vocês aqui duas espécies, que isso aqui elas são tipo trigonas. As abelhas trigonas, elas são pequenininhas e são com as asas mais finas e, em geral, produzem pouco mel, porque elas são muito pequenas. Essas abelhas são extremamente importantes para o desenvolvimento do ecossistema. Elas são rústicas e não atacam. Cada espécie tem a sua casinha. Aqui a abelha urussu, em geral, elas fazem uma entrada assim, toda ornamentada, né? Ela faz uma ornamentação na entrada, né? Ela utiliza o barro para fazer essa ornamentação. E quando você vê que a abelha está com isso aqui, ela está muito saudável. Quanto mais barro ela tiver aqui, mais saudável ela está. Aqui, ó, eu vou abrir um potinho para você. Aqui, ó. Ó. E pode enfiar o canudinho ali e chupar. Quer que eu seguro para você o microfone? Tá lá. Pode enfiar. Calma aí, gente, tô com medo. Não tenha medo. Tem que ser de uma vez só. Enfia. Já tá. Mas elas estão meio nervosas. Ai, minha mão. Pode ir embora. Enfia lá o canudinho. Rápido. Não vai vir pra você, não. Pode ficar tranquilo. Chupa mesmo. Que delícia. Diferente. Nossa, é muito bom. É totalmente diferente daquele mel que você tá... Você é picada. Em geral, no início, as pessoas têm medo mesmo, Carol. Quando vê o tamanho dessa abelha e vê essa abelha gigante desse jeito, né? Grande, né? E aí ficam com medo. Mas eu vou te mostrar uma outra aqui bem interessante. Aqui, ó, Carol. É uma abelha chamada Melipona quadrifaciata, que é também aqui do Distrito Federal, que está em extinção. Olha a diferença dela. Os potes são grandes também. Isso aqui é aquilo que você chama de própolis. É desse jeito, é meladinho. E depois eu transformo isso aqui em líquido. É uma seiva, pode cheirar, é uma seiva, né? E essas aqui são os potinhos dela. Cada abelha tem o seu mel diferente. Esse é o grande negócio das abelhas, é que cada abelha tem um mel diferente. Ela tem um mel de urussu, de mandaçaia, de mandaguari, de jataí. Cada um é diferente. Estamos no laboratório, que é onde vocês fazem essas pesquisas, é toda essa parte técnica, né, professor? O que vocês conseguem fazer aqui, então, em relação a essas abelhas? Bom, em primeiro lugar, Carol, o que nós fazemos aqui é um trabalho de pesquisa. Nós temos hoje convênios com a Universidade de Brasília, com a UDF, com o CEUB, com a Unip e outras universidades locais. O que nós fazemos? Taxonomia das abelhas, primeiro é reconhecimento das espécies, né? Fazemos um trabalho também de reprodução de abelhas in vitro, o qual nós utilizamos essas placas ELISA, o qual nós colocamos aqui o líquido larval e transformamos em abelhas, rainhas. Existe somente 2 laboratórios desses no Brasil, o nosso e o outro lá no Pará, que é feito pelo nosso amigo Cristiano Menezes, né? E além disso, nós temos outras coisas, nós fazemos produtos, né? Nós temos nossos produtos aqui, que é o própolis, né? Nós produzimos própolis, mel e invasão dos nossos méis de abelha sem ferrão, que é muito importante para a gente, que a gente tenha esse mel para a coletividade também vir aqui nos prestigiar. É aberto à comunidade, quem quiser nos ajudar, estamos aqui abertos para isso. E vou lhe dar uma coisa, Carol, já que você chegou... O quê, gente? Nós fazemos aqui um produto que é um própolis de abelha jataí. E eu estou passando para você um própolis de abelha jataí e vou lhe dar também um melzinho de abelha urussu. Tá aí. Muito obrigada. Nossa, aqui no nosso laboratório, são produtos que são nossos, então a gente, para você nos divulgar e falar assim, olha, eu tomei lá o melzinho e o própolis lá do Instituto Abelha Nativa. E agradecer a vocês, que o mais importante é agradecer a vocês por esse espaço que nos foi cedido. Muito obrigado. Gente, que projeto lindo esse, hein? De fato, precisamos
preservar, né, as nossas abelhinhas nativas do Cerrado, um projeto belíssimo aqui pertinho no Parque da Cidade, que produzem mel aí delicioso pra gente aqui no nosso Distrito Federal. Se você quiser ajudar ou se você quiser conhecer o instituto que a gente acabou de mostrar na reportagem, é só você acessar o site que já está aqui na sua tela, é o institutoabelhanativa.org. E a criação de pôneis em Goiás ainda caminha devagar. E olha que o mercado é promissor, hein? A gente vai acompanhar agora nessa reportagem. Um rancho dentro da cidade de Goianira. O lugar não é grande, mas é todo preparado para esses animais. E para criar um mini horse, não precisa de muito espaço não. Você viu, né, o tamanho? E essa é a maior criação e comercialização desses animais aqui no estado. Agora, o lucro é certo e o manejo desse animal é muito barato. O custo de um pet, inclusive muita gente compra para ter em condomínio. Alguns são permitidos. O Caio é criador, a família dele já cria mini horse há 20 anos aqui no estado. Caio, o lucro é certo desse animal? Com certeza. Mais de 200% você pode ganhar em cima de um animal desse, por mês. Pois é, e agora muita gente, você me falava que muita gente procura para ter em casa. Quem tem casa, tem um quintal grande ou mora em condomínio que permite, pode ter esse animal. A nossa procura nem é muito para criança, é mais para os pais mesmo, que querem ter um animal diferente e exótico dentro de casa. Ele exerce uma atração forte, tanto nas crianças quanto nos adultos. Porte diminuto desperta ternura e um grande fascínio, por isso tem um lugar garantido como animal de estimação. E olha como eu faço tranquilamente carinho na Xuxa. A gente estava caminhando, eu pegando aqui, e, assim, eu sou uma pessoa estranha, ela é sua. Mesmo assim, o animal, e ele sente também muito que o ser humano tem, né, de energia. Sim, os pôneis, os mini horse, eles também sentem igual um cachorro, igual um cavalo maior. É a forma de tratamento. Você tratou o animal bem, é tudo uma troca de energia, e eles são muito dóceis. A Xuxa mesmo é criada com a gente desde novinha, desde 1 ano de idade. Hoje ela já está com 8 anos. Ela é criada dentro de casa, você pega de vez em quando ela dentro do quarto, perto da cama. É um pet mesmo. Para ter um desses não é preciso muito espaço nem muito dinheiro para a sua manutenção. Resistente e rústico pode ser criado até em quintal. Dormindo ao relento, não requer muitos cuidados. A gente só sabe que aqui em Goiás, Caio, vocês são os maiores criadores. E o mini horse ele foi uma adaptação dessa raça do pônei, né? Por que falta criador? Tem muita gente que não sabe o quanto é barato e rentável esse animal? Sim, é falta de informação. Com os anos vieram caindo muito o mercado do pônei, não só aqui, mas no Brasil todo. Hoje temos muitos criadores muito grandes, só que no estado de Goiás estamos tendo só a gente e mais uns 4, 5 criadores. E como que é o mercado nacional? Tem mais estados que investem, até mesmo o próprio estado em si, governo, entidades que capacitam pessoas para esse tipo de criação de maneira? Sim, sim. Os estados são os mais fortes no mercado do mini horse. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E a maior criação do Brasil é no Rio Grande do Sul. Eles levam para eventos, tem exposições apenas do cavalo pônei e do mini horse. Então, eles focam mais nos animais. Aqui no Goiás, infelizmente, falta um público maior para isso. A Lulu trabalha com Caio e é cuidadora dos animais. E tem uma paixão por eles, que emociona. Eu vim conhecer os animais tem 2 anos aqui no rancho. E aí, você não fica mais... Não, agora eu não fico mais sem não. É uma amizade muito boa. Eu percebo que você tem uma paixão por ele. Muito. Você até emociona. Sim, muito. Isso aqui, quando você realmente conhece, você fica perto, você acha até ruim vender. Até é ruim vender, porque... Pega amor. É uma amizade muito boa, é um amor muito bom. Esses pequenos cavalos também são chamados de pônei, mas tem diferença entre o mini horse e o pônei. A diferença do mini horse para o pônei, o garanhão ele vai até 90 centímetros no mini horse, já no pônei ele vai até 1 metro, 1,10 m, e a fêmea vai até 1,10 m no mini horse. Passou de 1,10 m já é pônei. O pônei custa mais barato. Sim, porque ele tem
um desenvolvimento maior do corpo. A maioria dos pôneis tem o braço mais grosso, você pode ver que o mini horse tem as perninhas mais finas e são menores. Esses animais são lindos, fortes, rápidos e dóceis. Além de toda a sensibilidade, característica forte dos equinos. Para o futuro, o Caio quer trazer uma mini fazenda para Goiânia. E, claro, continuar apoiando criadores novos, universidades e quem é apaixonado pelo mini horse. O pônei, o mini horse, ele precisa em média de 1,5 kg de ração por dia. Não é muita coisa perto de um cachorro que você gastaria com um cachorro. Feno, alfafa e um espaço que não precisa ser muito grande. Um espaço de 100 metros dá para você criar um pônei. Então na minha casa tem um espaço sobrando, dá para criar. Então o custo é muito barato. E você tendo o manejo certo, a vermifugação, as vacinas em dia, você não vai ter problema nenhum, não vai ter uma doença, não vai ter nada. É muito fácil e simples de cuidar. Gente, que fofos, que vontade de levar para casa, né? Pena que eu moro em apartamento, mas você mora em casa, você viu aí, né? A gente conheceu um pouquinho mais sobre esse mercado, viu que dá pra gente criar como se fosse um pet mesmo, como se fosse um cachorrinho. Então, se você mora no campo ou numa casa maior, tem vontade, ficou assim, achando a coisa mais fofa do mundo, você que tem criança, com certeza elas vão gostar bastante. Mudar um pouquinho de assunto, porque o agro brasileiro continua surpreendendo em números, viu? As exportações bateram recorde. Dados do fim de 2022 apontam que, pela primeira vez, o volume superou a casa dos 12 bilhões de dólares em negociações com outros países. Carlos Maier está feliz. Ele conseguiu uma boa produção em toda a área plantada de soja nos municípios de Silvânia e Jaraguá. E 2022 também foi bom para negociar a saca de 60 quilos. A safra 21-22 foi uma boa safra. Tivemos boas produtividades, colhemos numa janela interessante que permitiu fazer a safrinha. O preço começou a 150, foi até R$190. A média dos produtores aí está em torno de R$170, R$175 de venda. E foi uma safra boa. A produção no campo nunca para e o reflexo do trabalho do agropecuarista é comprovado com o volume de venda para o exterior. O Brasil bateu um recorde em exportações no mês de novembro, 12 bilhões e 65 milhões de dólares. Isso significa um aumento de quase 30%. É o que mostra os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O volume exportado de milho subiu para mais de 3 milhões e 700 mil toneladas. E de açúcar, 1 milhão e 300 mil toneladas. O complexo soja exportou 2 bilhões e 74 milhões de dólares. Um crescimento de quase 32%, se comparado com novembro de 2021. Isso mostra que Goiás contribuiu com grandes números para a produção brasileira. Um ano que pode ser considerado bastante desafiador ao segmento produtivo de grãos aqui do estado. Começamos o ano com bons resultados. Goiás teve a melhor produtividade média da soja brasileira entre os principais estados produtores nesse ano de 2022 e tivemos um incremento importante tanto de área plantada na última safra e com essas boas produtividades também um incremento de produção, com Goiás superando pela primeira vez a casa dos 16 milhões de toneladas de soja produzidas. Esse ano, devido às quebras de produção no sul do Brasil e na Argentina, nós também tivemos aqui dentro do estado os picos de preço de soja na nossa história ao longo do primeiro semestre do ano. Depois disso, os preços começaram a cair, o que somado ao forte incremento de custos de produção ao longo desse 2022, trouxe bastante desafios para o início dessa nova safra que está plantada aqui no estado de Goiás. A carne também foi outro produto negociado com o exterior. As exportações bateram recorde no mês de novembro e chegaram a 1 bilhão e 92 bilhões de dólares, uma alta de 47%. A proteína bovina teve o maior volume na exportação, 870 milhões de dólares, aumento de 76%. As vendas de frango atingiram mais de 762 milhões de dólares, crescimento de 29%. A proteína suína também ganhou destaque, com mais de 228 milhões em negociações com o exterior. A nossa carne ela tem ganhado destaque em países do Sudeste Asiático, né? Países que tradicionalmente não tem, melhor dizendo, não tem a tradição de comprar muito do nosso mercado, como a Indonésia,
Tailândia, e hoje ela tem adquirido. E a China também, que é o nosso principal comprador de proteína animal. Então a proteína animal ela vem se destacando, sendo um dos principais produtos exportados aí por nosso estado de Goiás. Juntando todos os números, o Brasil vendeu de janeiro a novembro do ano passado 145 milhões e 300 mil toneladas para o exterior. As exportações brasileiras do agronegócio somaram em 11 meses 148 bilhões e 26 milhões de dólares, valor recorde para o período na série histórica desde 1997. E a expectativa é de novos recordes em 2023, principalmente na produção de soja. Mas o início do plantio foi um pouco desafiador. Tivemos novamente um incremento de área plantada aqui no estado, cerca de 3 a 3,5% de área a mais nesse ciclo safra 2022-23. O começo da produção foi um pouco desafiador em função de chuvas que chegaram cedo, mas demoraram para se firmar, demoramos para ter regularidade climática, que só foi observada agora nesse mês de dezembro, mas de forma geral a safra está bem instalada e Goiás novamente tem condições de produzir mais de 16 milhões de toneladas, se consolidando como o quarto maior produtor nacional de grãos. Temos pela frente muitos desafios, especialmente em função dos preços em retração, da alta variabilidade do câmbio aqui em solo brasileiro e também devido a esses custos de produção que subiram exorbitantemente nesse ano de 2022. 2023 agora chega com inúmeros desafios novamente aos produtores goianos, mas de fato eles têm feito um bom trabalho, o setor tem conseguido navegar essas altas de custos e de forma bastante profissional, conseguindo aí entregar bons resultados econômicos e sociais para todos os goianos. A preocupação agora é com relação aos custos de produção. Os custos foram elevados devido ao óleo diesel, aos fertilizantes em decorrência da guerra Ucrânia-Rússia. Então, o produtor está preocupado porque os preços estão parados. Os preços vêm mantendo aí já vários meses na casa de R$160. Muito pouca soja foi comercializada até então. Ninguém fixou preços para receber no próximo fevereiro, março. A gente já se aproxima das colheitas aí. Fevereiro é mês de colheita. Então, realmente é uma safra bem mais complicada do que a safra anterior. Então, o produtor tem que estar atento, fazer contas e ir fechando paulatinamente os seus preços para que possa chegar na colheita e não depender somente daquele momento, né? Porque as contas vencem aí na colheita e fica mais difícil vender. Muita oferta, né? Pouca procura na colheita, tendência de preços na colheita, inclusive, é de cair. E você gosta de ganhar flores e de presentear? Provavelmente sim, né? Porque o nosso DF tem um dos maiores mercados consumidores de flores do país. E quem mostra pra gente é a Gabriela Faria. Quem aí não quer levar uma plantinha para casa? Tem pimentão, tem tomatinho, tem a selga, variedade aqui, ó, para subir na mesa. A floricultura está entre uma das principais atividades comerciais na capital federal. E a venda de flores está em ascensão, viu? Cresce cerca de 15% ao ano. Hoje, o Distrito Federal está entre um dos maiores mercados consumidores de flores no Brasil. Esse dado é Demater, tá, gente? Só para você ter uma ideia, o brasiliense gasta em média R$ 44,00 por ano. A média nacional é de 26. Mas também pudera, né? Quem não se apaixona por uma belezura dessas? Os dados mais recentes, que são de 2020, mostram que o mercado de floricultura movimenta cerca de 141 milhões de reais, empregando aproximadamente 3.500 pessoas no setor, entre empregos diretos e indiretos. Adquirir plantas com quem produz aqui no DF é um diferencial muito grande. A Central Flores já existe há mais de 20 anos, a gente é uma associação que foi se fortalecendo, se estabelecendo, né, ao longo do tempo. Eu acredito que hoje a gente está no melhor momento, então assim, o setor está no melhor momento, porque essa base ela se solidificou ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos. Começou bem pequenininho e hoje já é algo representativo. Eu falo por referência da
minha empresa, de outros produtores, você tinha um funcionário quando tinha. Hoje eu posso dizer que a gente cresceu, que a gente dá mais emprego, que tem mais área de produção, que esse volume de produção no DF ele é mais representativo. Antigamente, o cerrado era considerado infértil, mas isso mudou, viu? Hoje estamos no ranking de produtividade. Essa combinação de clima bom e terra fértil é que faz o DF estar entre os melhores no mercado de flores, plantas e hortaliças. O clima de Brasília é um fenômeno. Eu cultivo orquídeas, mais de 300 espécies, a gente produz espécies para colecionadores. Nós temos orquídeas do litoral e orquídeas de 2.000 metros, uma do lado da outra, e as duas se desenvolvem, as duas florescem, as duas podem ser produzidas. O clima daqui é maravilhoso, é realmente maravilhoso. O cerrado não tinha valor porque era preconceito. Depois que você passa a utilizar e a se acostumar com ele, você consegue ver que ele é melhor do que outros, na verdade. André, além de presidente da Associação de Flores no DF, também é produtor de orquídeas. Há 12 anos ele vem acompanhando esse crescimento bem de perto. É um crescimento que se consolidou e ele não recuou após a pandemia. Então, nós tivemos um grande problema no início, um susto. E aí, depois a gente teve uma grande demanda, porque as pessoas em casa consumiam mais vasos, mais plantas. Nos 3.000 metros quadrados de estufa, André tem uma produção de mais de 150 mil vasos de orquídeas. E é aqui na Central de Flores, no Ceasa, que ele vende parte dessa produção. Antes, quando a gente começou, eu tinha que comprar a flor para poder conseguir ter flor. Hoje eu posso vislumbrar um mercado de atacado que a gente quer entrar. Então, assim, o fato da gente ter crescido no volume de produção, o espaço de produção, ele é com o objetivo de nos tornarmos um vendedor em atacado. Hoje nós trabalhamos somente com varejo, porque ainda não temos o volume necessário, mas estamos a caminho de ter. Então a ideia é 3.000 é só ser o começo. Assim como André, outros 240 produtores do DF são assistidos pela Emater, uma área cultivada de cerca de 470 hectares de flores e plantas ornamentais. A Emater presta, além da assistência técnica rural, a gente tem um incentivo aos produtores de se associarem para se fortalecer como produtor. Além de tudo, a gente oferece oficinas, cursos, então a gente está sempre presente mesmo, tentando auxiliá-los da melhor maneira possível. Gente, esse mercado cresceu muito na pandemia também, porque as pessoas passaram a ficar mais em casa, a olhar mais para dentro de casa, a decorar e a levar um pouquinho de natureza também para o lar, né? Porque é fundamental. Eu sou uma consumidora assídua de plantinhas, de flores. Com certeza o meu consumo anual é bem maior que esse. E a gente tem que levar mesmo, porque levar um pouquinho de natureza para dentro de casa é uma delícia, né? Vamos ver aqui no telão como é que fica o tempo hoje. Olha, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a mínima registrada hoje foi de 18 graus. A máxima não passa dos 27 e a umidade relativa do ar variando entre 55% e 95%. Como vocês estão vendo no desenho aqui, olha, sol, mas também tem possibilidade de chuva durante todo o dia. E o preço do feijão, gente, está em alta. Além do alto custo de produção, outro motivo para o aumento é a queda na oferta do produto, já que essa época de chuva é mais favorável para o plantio de outras culturas, como a soja e o milho. Raimundo ficou assustado. O quilo do feijão carioca está custando quase R$12. Botar água para render. Então nós cair para a roça e plantar, né? De acordo com o IBGE, a inflação do feijão ultrapassou 20% em 2022. Mais de 3 vezes a inflação acumulada do período, que é de quase 6%. No mês de dezembro, não apenas o preço do feijão carioca aumentou, como também o preço do feijão mulatinho e o preço do feijão preto. Nós tivemos esse ano de 2022 a concorrência muito forte do feijão com a soja e o milho em termos de produção. Então tivemos reduções de áreas plantadas em razão, de melhores condições de preço e de produção da soja e do milho. A má notícia é que o preço do feijão deve continuar subindo por causa da entre-safra. Agora, nós estamos na safra de verão
E os produtores preferem plantar outros grãos, principalmente a soja e o milho, para aproveitar o período chuvoso. O feijão só vem depois, quando o tempo está mais seco. Algumas culturas, elas são prioritariamente plantadas em cultivos irrigados, em pivôs centrais, justamente para não atrapalhar as safras de verão, né, como a gente tem soja e milho, por exemplo, mas também porque há um maior controle fitossanitário, ou seja, com o controle da irrigação, quantidade de água que é colocada naquela cultura, você diminui também a pressão de doenças, que quando no período chuvoso ela aumenta muito. Então, preferencialmente, o cultivo de feijão ele é dado na terceira safra. O preço do feijão também foi afetado pela alta do dólar e o aumento dos custos dos insumos, como adubos e fertilizantes. Nos últimos 3 anos a gente teve uma alta muito grande nos preços em relação à cadeia de suprimentos. Ou seja, os fertilizantes aumentaram bastante. Boa parte dos insumos utilizados na agricultura aqui no Brasil, eles são dolarizados, eles são importados. E com a alta do dólar, também fez subir. Então subiu toda a cadeia de suprimentos, subindo o custo de produção. E isso impacta diretamente o cultivo do feijão. Para piorar, a produtividade caiu devido a problemas climáticos nas regiões produtoras. Ou seja, menos produto no mercado de um dos alimentos indispensáveis na mesa do brasileiro. Mas apesar de caro, Dona Ilma diz que sem feijão não dá para ficar. Mistura alguma coisinha lá, põe mais deixa ele cozinhar para aumentar o caldo, ou inventando. Põe mais água no feijão, né, Dona Ilma? Mas sem feijão realmente não dá para ficar. E depois do intervalo a gente vai falar sobre o uso de drones no agronegócio, uma tendência, viu? Segundo uma pesquisa, mais da metade dos agricultores devem usar o equipamento na produção. Eu não demoro. Voltamos com o nosso Agro Record. Uma pesquisa sobre a utilização de drones na agricultura aponta que 54% dos agricultores pretendem investir no uso de drones na produção rural, né? E para falar sobre esse assunto, eu recebo no nosso estúdio José Carlos Potier. Ele é especialista em geoprocessamento na empresa Drone Ops. Tudo bem, José? Muito bom dia. Bom dia, tudo bem. Obrigada pela sua presença hoje aqui. Eu queria te perguntar o seguinte, qual que é a situação hoje do agronegócio em relação à utilização de drones no Brasil? Existe uma tendência aí de crescimento? Ele está sendo muito utilizado ultimamente? Sim, é uma área que está em franca expansão, né? Tanto em atividades mais simples, como o monitoramento, né, de áreas de plantio, como áreas de pasto, né, tanto na agricultura quanto na pecuária, como em atividades mais complexas, né, que envolvem o processamento de imagens e até mesmo na pulverização de lavouras. Isso que eu ia te perguntar, quais são as áreas mais utilizadas, que mais se utiliza drone hoje em dia? Sim, o carro-chefe, né, é o levantamento de áreas. Porque todas as outras atividades dependem do levantamento de áreas, né? A outra ponta, que é a pulverização, que é uma área nova, né, que está surgindo, né? Na verdade, surgiu já há uns 2 anos aqui no Brasil, né? Ela depende de um levantamento primeiro. Primeiro você precisa saber as condições de relevo, né? E então são várias áreas, vai depender da complexidade, vai depender do resultado esperado. Esse drone que você trouxe aqui para mostrar para a gente é um drone que pode ser utilizado no agronegócio, por exemplo? Sim. Fala um pouquinho sobre esse aqui. Bom, esse modelo, ele atualmente ele ainda é um drone mais antigo, né? Esse aqui mesmo, ele tem 5 anos já e ainda é a referência do mercado para mapeamento. Tem uma câmerazinha aqui embaixo, não é isso? Sim, sim. Então, ele é muito utilizado na parte de mapeamento, né? De levantamento de área, relevo, né? E o de pulverização, por exemplo, vai ter, além da câmera, claro, né? Todo um equipamento para fazer exatamente esse trabalho. Ele é bem maior, né? Bem mais pesado, né? Ele já tem outras características, né? A câmera dele mesmo é só para referência por parte do operador.
né? Esse aqui não. As imagens, né, captadas pela câmera dele, né? Isso aí é um drone que tem uma câmera de 20 megapixels, filma em 4K. Então, as imagens são belíssimas, inclusive. Foram tiradas com ele, inclusive. Né? Lindas. Agora, e os preços, né? Você poderia falar assim, por exemplo, que às vezes tem um produtor que tá assistindo a gente, fala assim, poxa, eu tenho vontade de comprar um drone, será que eu tenho condição? Como é que está o mercado em relação aos valores? Vai depender da atividade que vai ser desempenhada. Do mais barato ao mais caro, por exemplo. Ele começa na casa dos R$5.000. Seria um desse aqui, por exemplo, não? Não, esse aqui... é um pouco mais caro. Já é mais caro. Uhum. Ele parte dos R$5.000, né? E o valor... não existe um valor máximo, né? Já vai para centena de... 100 mil, 200 mil, exatamente. Preço de uma casa... Por aí, né? Vai depender da funcionalidade do drone. Exatamente. Entendi. Então, preço médio para, por exemplo, fazer esse tipo de imagem, monitoramento, qual que seria o preço, assim? Médio? Vai na casa dos 10, 15 mil reais. Perfeito. Né? E as vantagens, né? Porque é um investimento alto, mas eu tenho certeza que também tem um retorno muito alto, né? Vale a pena, economicamente falando? Olha, vamos levar em consideração um agrônomo. Ele vai monitorar uma área de plantio. Sim. O acesso dele com o drone é muito mais rápido do que ele, pessoalmente, adentrar o pivô. Claro. Né? Ele lá de cima, ele tem uma visão muito maior da área. Né? Então, ele consegue localizar uma falha, né? Muito mais rápido do que do solo. A perspectiva do ângulo de quem está no solo é muito mais limitada do que de quem está observando aquela mesma área lá de cima. Né? Ele tem uma área muito maior de visão. Então, ele consegue identificar uma falha, ele consegue chegar vamos dizer assim, ele consegue chegar no problema muito mais rápido do que ele percorrendo, né, a partir do solo. E é exatamente por isso que os produtores querem cada vez mais utilizar, né, esse equipamento. Agora, qualquer agricultor pode usar? Precisa fazer uma aula, um curso? Tem que contratar uma empresa? Tem que contratar um técnico? Como é que é isso? Bom, vai depender da atividade, né? Mas, digamos que o produtor queira, ou o profissional da área rural queira ele mesmo trabalhar com drone, é sempre bom procurar um treinamento, né, especializado na área. Não é só ler o manual que vem nele. Não, até porque o manual não ensina a voar, né? Não ensina. Não ensina. Né? E tem toda a questão... Se eu quiser comprar um drone, eu preciso fazer uma aula, pelo menos, para, né, um curso, para saber manipular ali, mexer e tudo mais. Sim, até porque tem uma questão legal, né? O operador... É importante falar sobre isso. Sim, o operador precisa estar registrado na Agência Nacional de Aviação Civil. A aeronave tem que estar vinculada a esse cadastro. Para poder voar, tem que ter autorização do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, do DECEA, né? Para ter esse cadastro junto ao DECEA, tem que ter o cadastro na ANAC, né? E a pessoa precisa conhecer a parte de legislação, né? Invasão de propriedade, invasão de privacidade. São crimes que podem, né? Eu quando dou aula, eu faço muito essa analogia. Você pode cometer com um celular, tirando uma foto sem autorização. Claro. Mas você pode cometer com drone, porque tem câmera do mesmo jeito, né? Então, é sempre bom ter esse respaldo, né? Quanto tempo a formação para poder utilizar um drone? Bom, treinamento básico, ele leva aproximadamente 24 horas, né? São 8 horas diárias e a partir daí a pessoa já tem a bagagem necessária para saber até onde pode ir, né? O que pode, o que não pode e como proceder da maneira correta. Tá certo. José Carlos Potier, muito obrigada pela entrevista, viu? Pelos esclarecimentos aí. Muito obrigada.
E depois do intervalo, nós vamos aprender uma deliciosa receita de suã com arroz. Ficou curioso? Então sai daí que eu volto já já. Voltamos e olha, esse prato de hoje é sucesso em qualquer época do ano, viu? Já reúne a família, porque hoje você vai aprender a fazer um arroz com suã. É simples e saboroso. Fica com a gente. Esse prato da roça é para dar água na boca, despertar a saudade, fazer a gente voltar no tempo. Lembra da máquina fotográfica ou do radinho de pilha? No restaurante Alambique, a decoração vai longe para te deixar bem à vontade. Hoje é dia de suã com arroz. No fogão a lenha. Nossa! Suã é a parte do porco ligada ao lombo ali, ó, logo atrás do animal. Tem osso e carne. Ela é tenra e bem suculenta. Temperos, gordura de porco, pimentinha e o arroz. Nós viemos aqui no restaurante do Merçones para fazer um suã. Aquele suãzinho da roça que é feito no fogão a lenha, né, Merçones? Isso. Será que o seu filho que está logo ali sabe fazer? Sabe. Ele é professor. Professor? Tem PhD? Tem. Tem? Tem. Sabe o que é PhD? Não. Nem eu sei, isso não interessa. Nós viemos aqui para cozinhar, né? É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, ó. Esse rapaz aqui, né? É o Marcial, que é o nosso cozinheiro de hoje. Onde é que ele aprendeu a fazer isso, Merçones? Eu que ensinei ele. Meu Deus. Meu melhor aluno. Seu melhor aluno? Foi. Não fugir da aula? Foi eu e minha esposa. Ensinou ele? Foi. 2 vezes, só ela aprendeu. Só 2? Só. O bicho é inteligente. É, né? Que mais ele é inteligente para fazer? Que mais ele sabe fazer aqui? Aqui? É. Tiçar o fogo. Bom. O ovinho. Isso é importante. Isso tudo vai ter. Vai ter ovo caipira também. É, o ovo caipira. Então vamos começar daqui a pouco essa receita com... Ele é professor? Isso. Se ele é professor, você é o quê? Eu já fui, sou ex-professor. Eu aposentei. Aposentou? Agora só come. Só come. Fica bom mesmo? Fica bom. Eu ouvi dizer que é bom. Mas vamos ver esse negócio. Então, tudo bem. Tá bom? Beleza. Depois eu quero a nota. Nota? É. Nota de quê? Depois, se você for experimentar. Não tem nota nenhuma aqui, só tem cartão. Não tem a maquininha. O chefe é o Marcial, filho do Merçones. O cara é bom, vai vendo. Bom, os temperos que a gente colocou em cena aí, a gente vai, massa ele, mistura todos os ingredientes e tempera. Joga aqui, dá uma misturadinha, deixa uns 2 minutinhos aí pra ele dar uma homogeneizada. Ficou meio vermelho. O que você colocou? Foi a pimenta, né? É o segredo da casa, é o segredo. Isso aí Quantas doses de segredo você colocou? Rapaz, uma pitadinha de amor, uma pitadinha de carinho e no resultado fica maravilhoso. Pode ter certeza disso. Enquanto a carne vai adquirindo a textura de quê mesmo? De coisa maravilhosa. Bom demais! O Merçones chega pra conversar mais. Não pode. Não pode? Tem que enfiar o pau. Aham. Viu? Entendi. Se é muita lenha, você vai enfiando tudo. Entendi. Enfiou o pau pra dentro, o fogão pega. Olha, sai lá no chiminé. Deixou ela aqui curtindo o tempero, agora a gente vai jogar a cebolinha. Chia, né, Marcelo? Olha aí, rapaz, se eu tivesse como engarrafar esse cheiro aqui pra gente sentir ele mais tarde. Merçones, você chegou com os ovos aí? Isso. Onde é que você foi buscar? No galinheiro. Galinheiro? É. Você conhece as galinhas pelo nome, né? Pelo nome. Ouvi falar. Esse ovo aqui é de quem? Esse aí é da galinha. Do galo que não é, né? O nome da galinha, qual é? Qual que é? Margarida. E essa? A Joaninha. Essa? Itamar. Essa? Olha, vocês sabem o que esse homem acabou de fazer? Vem cá, você não vai fugir, não. Ele acabou de falar que a galinha tem o mesmo nome de quem? Da minha sogra. Sogra? É. É mesmo? Da mãe, da minha mãe. Olha aqui, o filho acabou de entregar. Meu Deus do céu. Ó, peraí, ó. Já tá na hora de jogar a carne, não dá? Tá na hora. Vai lá, deixa eu sair daqui, senão atrapalha vocês.
Você acabou de me falar que a sua galinha, a ração vem lá de Goiânia. Por que você não compra aqui em Rio Verde? Porque aqui não tem. Na Soac não tem, na Cagil. Uai, mas comigo. Que ração que é essa? É especial? Concentrada, é. Olha o tamanho dos frangos. É grande, né? É. Ouvi dizer que você vai cumprir uma promessa? Você vai lá pra Trindade. O que é essa história aí? Que você vai Vou fazer? levar 30 angolas tocadas. Você vai levar 30 Boa angolas promessa. tocadas no meio assim da estrada? Beirando meio fio. Como é que você faz isso? É impossível fazer um trem Não, desse. trenés. O difícil é descer do puleiro, né? Que cada uma voa para um lado, até que eu vou rio no de novo. Uhum. Eu tenho até o jacá ali para trazer. Você treinou então as angolas para levar daqui para lá? Vou deixar no pé de vir para a terra. Você pretende fazer isso em quanto tempo? Você acha que essas angolas não vai sair correndo lá? 2 semanas, não. Já treinei elas. Já treinou? Então, eu deixo dentro da igreja e volto. Enquanto isso, ó, enquanto esse homem vai contando essas mentiras ali, ó, olha lá, o Maciel é que segura as pontas, ó. É o Maciel. E a coisa tá ficando boa, não tá, Maciel? Rapaz, Tá ficando moreninha, né? Tá quase. Vai começar o pingue frita agora. Entendi. O pingue frita, você coloca um pouquinho de água, né? O calor transferido pela lenha, a brasa, vai apanhando a panela bem cheio, transformando a carne que vai ficando assim. Na hora de receber o arroz, prontinha. Tá na hora, tá marronzinho o negócio, não tá? Agora é a hora de colocar. Agora é a hora pra gente colocar o arroz, o arroz já tá lavado já, a gente lava o arroz e joga. E dá uma mexidinha. Quer dizer que a água vem depois? A água vem depois. A água já tá aqui do lado também, já esquentando, pra gente não perder o tempo. Muito bem. Só lembrando para vocês, pessoal, aqui no Agro Sucesso, não é que a gente ensina passo a passo para fazer as coisas, não, porque aqui não é um programa de culinária, nada disso, não. O suan com arroz é quase, sei lá o quê, um pão com manteiga. Todo mundo sabe fazer, né? Todo mundo sabe fazer. Todo mundo já teve. Não tem segredo. Não tem segredo. Agora, é preciso fazer, é só bem feito, né? Isso. As fases têm que ser respeitadas para a coisa não desandar, não é isso, Marcelo? Verdade. Meu senhor, vai colocar pedacinhos de queijo? Ah, covardia. E para acompanhar o arroz com o suan, que vai adquirindo lá a sua roupagem, a sua elegância, convidaram alguns ovos caipira para fritar nessa gordurinha de porco. Tudo pronto. Eu gosto muito de comer com comida assim, né? Uma bananinha. Mas não é só eu, não. Não é só eu que gosto de banana na comida, não. Você também gosta da bananinha? E um ovinho cozido. É? Você já começou, né? Me fala como é que tá essa comida. Tá ótimo. Tá ótima? Aí eu vou fazer aquele testinho. Você acha que posso ir tranquilo? Vai lá. Vamos. Mergulhar? Dá a nota. Então vamos embora. Vou dar uma nota aqui. Minha nota vai ser junto com a do Messone. A minha é 14. A minha nota é 15. A sua é 14? E a sua? A minha é 16. Mas quem fez a comida não pode dar nota. Quem fez a comida? Por que quem fez a comida pode dar nota? Porque não pode. Ele não vai dar nota ruim. Vai puxar a brasa pra sardinha dele, não vai? É esse começo de janeiro que eu desejo pra todo mundo, viu? Comida, alegria, amigos, mentira. Olha. Mentira não. Tudo bem, causos, né? Não é mentira não, né, meu sonho? Não. Não, né? Eu já perdi até o apetite. Não, perde não. Perde não. Não. Não sobra mais pra nós, né? É isso. Feliz 2023 de novo pra vocês. No restaurante aqui Alambique. Essa comida gostosa, parceiro nosso, viu? Que a gente continue juntos por muito tempo, né? Deus abençoe. Se Deus abençoar. Acabei de ouvir falar amém. Feliz 2023, pessoal. É isso aí. Vamos comer. Vamos comer. Desliga a câmera aí agora. Desliga esse trem aí. Vambora. A melhor parte é quando desliga as câmeras, a hora de comer. Não conhecia, fiquei curiosa e com água na boca, com certeza você aí de casa também ficou. O Agro Record chega ao fim. Eu desejo a você um excelente domingo, uma semana maravilhosa, que seja abençoada e produtiva. E é claro que no próximo domingo, às 10 da manhã, vou estar aqui te esperando. Um beijo, tchau!